tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu bullet journal de outubro. E para esse mês, depois de ter feito o bullet journal de setembro com tema de Avatar, com muitos desenhos como vocês viram, eu decidi fazer um pouco mais simples, com um pouco menos de desenhos complicados e um pouco mais leve, mais fácil de fazer. Então eu escolhi esse tema de montanhas. Eu vou linkar embaixo algumas das minhas referências, mas basicamente era desenhar uma série de cadeias de montanhas, com picos mais altos, mais baixos. E eu gostei muito de adicionar alguns detalhes como a lua, várias nuvens, estrelas. E eu achei que no geral ficou bem bonito e bem simples de fazer, na verdade. E esse semicírculo poderia ter sido feito à mão livre, mas eu sou muito metódica com círculo. Eu sempre acho que os meus círculos ficam muito tortos e eu fico muito incomodada. Daí eu preferi usar essa reguinha que eu tinha pra não dar problema depois. E combinando com o tema de montanhas, eu escolhi a frase "Não são as montanhas que nós conquistamos, mas sim nós mesmos", do Edmund Hillary, que foi o primeiro alpinista a chegar no topo do Monte Everest em 1953, junto com Tenzin Norgay. E aqui, novamente, fazendo aquele meu estilo de lettering, pra quem não tem caneta específica pra isso, que é basicamente deixar o espaço onde ficaria mais grosso e depois preencher com lápis de cor preto. E para dar um efeito de sombra, eu fiz várias linhas em um dos lados específicos da montanha, presumindo que a luz vinha do lado direito. E é bem fácil de fazer, eu só preenchi com várias linhas com a caneta preta mesmo. Daí eu comecei a pintar dentro desse círculo na capa do mês, com esse meu lápis de cor verde ciano, que eu acho lindo, mas como vocês podem ver já tá nas últimas, acho que de tanto que eu já usei. E apesar de eu ter um marca-texto dessa mesma cor, pra pintar assim eu ainda prefiro usar o lápis de cor, porque a folha do meu bullet journal não é tão grossa, daí eu penso que se eu fosse pintar com marca-texto ia atravessar muito pro outro lado. E pra finalizar eu só fiz algumas sombras a mais com o meu lápis de cor prata.
decoração, então, eu decidi pintar as árvores próximas das montanhas com o verde ciano. E como vocês puderam ver, desenhei várias montanhas na parte de baixo, também próximo ao nome do mês e do Habit Trackers. Finalizei com marca-texto para dar um pouco mais de cor e fiz uns detalhes com a caneta prateada. Pro primeiro planejamento semanal, eu desenhei esses 2 triângulos em cima, que eu vou fazer umas montanhas pequenininhas dentro, e dividi os dias da semana nesses 4 retângulos, e embaixo um espaçozinho para os eventos mais importantes de cada um dos dias da semana. E para não ficar quase totalmente sem desenho, eu deixei esse espaço no lado inferior direito para desenhar mais algumas montanhas com aquele formato dos círculos e as pequenas nuvenzinhas. E aqui, para dividir os dias da semana, eu tentei primeiro passar o marca-texto à mão livre, mas aí eu achei que foi um pouco torto demais e aí eu consertei com a régua. Para o segundo planejamento semanal, eu decidi tentar um novo tipo de layout que consiste em dividir cada página em 2 dias com essa divisória ao meio. Daí, ao longo da divisória, para cada dia, anotar desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Então, 8 horas, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Particularmente, ponho das 7 da manhã até as 10 da noite, que é basicamente o meu período útil do dia, porque qualquer coisa que eu fazer depois das 10 da noite dificilmente vai ser tão produtivo assim. Daí a ideia é anotar do lado esquerdo tudo aquilo que você tem que fazer, mas não tem um horário específico para ser feito, e do lado direito anotar tudo aquilo que tem um horário certo para ser feito já naquele horário. E aí ao longo do dia, quando as coisas do lado esquerdo vão sendo realizadas, anotar no lado direito no horário correspondente no qual foi realizado. Então aqui para vocês um exemplo de como que ficou o meu depois que eu preenchi tudo. E eu achei interessante, principalmente para dias que você está com a agenda cheia. Como o planejamento semanal da segunda semana não teve quase nada de desenho, eu decidi incluir também o terceiro planejamento semanal,
E eu basicamente desenhei aquelas mesmas montanhas na parte de baixo. Fiz um mini calendário no lado esquerdo, que como vocês puderam ver, eu errei o tamanho, mas eu passei corretivo e consertei. E no lado direito fiz aquela caixinha de eventos semanais. Esse layout consiste basicamente em colocar os dias da semana no meio da página. Daí eu fiz essas duas colunas e subdividi elas em 3 dias cada. E para adicionar um pouco mais de detalhes, como nesse eu não desenhei a lua nas montanhas, eu desenhei no lado esquerdo 3 luas cheias e no lado direito 3 luas crescentes. Então, eu acabei não filmando isso daqui, mas o que aconteceu é que eu fiz essas linhas com marca-texto à mão livre, mas eu não gostei desse espaço que eu tinha deixado entre o traço do marca-texto e a linha preta em cima. Daí eu passei corretivo na parte de baixo do marca-texto e preenchi em cima para que ficasse, né, o marca-texto verde colado na linha preta. Por isso vocês estão vendo essas marcas aí brancas, que é o corretivo. Então foi isso pro mês de outubro, acabou sendo um mês mais fácil de fazer. E bora pro flip through. Então é isso pelo mês de outubro, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!